Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante, que é quando o a pode ser classificado ora como pronome, ora como artigo ou até mesmo como preposição, um assunto que gera bastante dúvida. Se você gostar do vídeo, deixa o like. Se você tiver interesse em receber outras novidades, se inscreve no nosso canal e vamos começar. Bom, o a, então, ele ora pode ser tratado como artigo, como pronome ou até mesmo como preposição. Como é que nós vamos saber, né? Primeiro, é importante nós termos uma ideia do que é cada classe gramatical. Então, vamos começar pelo artigo. O artigo, ele sempre vai apontar um nome, e esse nome aqui nós lembramos de substantivo, não é nome de pessoas, né? Ele aponta o nome, ele é um determinante na língua portuguesa, porque ele aponta, ele vai determinar se o substantivo ele vai ter um sentido claro, preciso, ou seja, vai ser definido ou vai ser indefinido, né? Como, por exemplo, comprei o carro, comprei um carro, certo? O pronome, ele vai sempre se referir, eu vou dizer aqui a algo. Por quê? Porque ele pode se referir a um nome, ou seja, a um substantivo, ele pode se referir a um outro pronome, a um adjetivo, a uma oração, vai depender. Então, eu vou dizer a algo aqui. Ou substituir algo. E a preposição, por sua vez, ela vai conectar partes, para ficar mais claro, né? Então, o que nós temos de ideia inicial? Que o artigo aqui e o pronome são palavras que pertencem às classes gramaticais, à classe gramatical variável, né? A preposição pertence às palavras invariáveis, né? Nós não vamos adentrar muito aqui, porque os estudos a respeito dessas classes gramaticais são extensos, né? Principalmente no que diz respeito ao pronome, mas assim como nós podemos classificar o a em determinada frase, como nós vamos ver num exercício prático depois. Porque o a ele pode ser classificado não só dessas maneiras, ele ainda poderia ser classificado de outras formas. Mas dentro dessas possibilidades, como é que nós podemos observar a presença do a, né? Então, vamos pegar uma frase aqui. Antes de eu pegar a frase, deixa eu só destacar de cor diferente para ficar um pouco mais didático. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui em amarelo. Bom, então vamos pegar uma frase aqui para a gente observar como é que isso pode ocorrer, né? Vamos ver. Uma frase simples, foi a uma festa e levou a Maria e levou a Maria e levou a Maria, tá bom? Lá admirou-a e admirou-a apaixonadamente. Bom, ele foi a uma festa e levou a Maria. Ela admirou apaixonadamente. Essa frase aqui já dá para ter mais ou menos uma ideia do que vai ser o a em cada uma das ocorrências, tá? Primeira coisa que a gente faz aqui, então, é separar o a, certo? Separamos o a. Feito isso, daí agora a gente observa como é que ele vai ser classificado. Esse primeiro a aqui, qual é a função dele? Vamos ver as possibilidades. Ele aponta o nome? Não, ele não aponta o nome. Ah, mas tem festa ali. O festa já está sendo apontado pelo artigo uma, certo? Então, aqui ele não pode ter a função de artigo. Bom, ele pode ser pronome, ele se refere a algo dentro da frase. Bom, ele ajuda na referência de algo, mas não é a proposta dele. Como função, ele não está nem se referindo, nem substituindo, e sim ele está conectando. Se eu for ver aqui, eu conecto ele foi a uma festa, certo? Então, eu vou ter a função aqui do a como preposição, certo? Vou marcar aqui em amarelo, que foi como a gente destacou a preposição ali. Bom, e depois, como é que eu vou classificar Maria, né? O a Maria.
Bom, o a aqui, ele vai ter a função de artigo, pronome ou preposição. Vamos ver as possibilidades. Ele aponta o nome? Sim, ele aponta o nome. Se eu observar, eu noto que ele aponta Maria aqui, né? Ele apenas é um determinante, né? A gente vai observar que ele é um artigo definido, porque ele aponta com clareza e com precisão a pessoa sobre a qual se está falando na frase. Então, aqui ele vai ser um artigo. Ele não se refere a algo de maneira a retomar ou substituir, né? Que é a função do pronome dentro da frase. Uma coisa interessante que a gente tem com os artigos é que os artigos apontam um nome. E dentro dessa função, eu geralmente tenho a colocação de artigo mais o substantivo, ou seja, o artigo geralmente está na frente do substantivo, né? Eu não vou dizer sempre aqui, porque pode ter algum caso que não me vem em mente agora, que o artigo não esteja na frente do substantivo, mas eles sempre acompanham eles geralmente acompanham o substantivo de maneira a apontá-los. Então, geralmente vai ocorrer de artigo na frente de substantivo, certo? Como acontece aqui. Então, aqui eu tenho um artigo. Vamos colocar em laranja aqui, como foi classificado lá em cima. E lá atrás eu tenho um A. Bom, esse A vai ser classificado como artigo, pronome ou preposição, né? Vamos ver as possibilidades. Ele aponta o nome. Tá, ele aponta um nome aqui, Maria, mas como nós vimos, né, é comum o artigo geralmente, ele estar acompanhado de um substantivo posposto, ou seja, o artigo do lado do substantivo. Aqui não acontece isso, né? Eu vejo que eu retomo uma palavra que está lá atrás, que é bem comum nos pronomes. Então, eu substituo Maria aqui, ó, admirou quem? Maria. Eu substituo Maria aqui até por uma questão de coesão, que é outra característica dos pronomes. Os pronomes trabalham, são elementos coesivos. Eu substituo Maria aqui para não repetir na frase, né, por uma questão de coesão. Então, como eu substituo? Utilizando o A. Então, esse A aqui, ele não vai conectar partes, embora aponte o nome, ele não está determinando se é definido ou não. A função aqui é coesiva, é de referir-se a algo, retomando, substituindo um nome, que é Maria. Então, esse aqui vai ser um pronome. Vamos colocar em vermelho. Foi a maneira que estava lá em cima. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem lá. Se vocês gostarem do nosso vídeo, deixem um like no nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal para mais novidades. E até uma próxima aula de língua portuguesa. Tchau, tchau.